Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente quando que vocês vão assistir essa aula. A aula de hoje é sobre desfechos. O objetivo dessa aula é explicar para vocês o que é um desfecho, como que se avalia um desfecho e para que serve. Ele é fundamental para que mais tarde a gente possa discutir as evidências e como que elas podem ser aplicadas no dia a dia, né? Na atividade profissional, né? Na saúde ou na atividade do profissional de educação física. Tá bom? Eu resolvi deixar essa aula gravada para vocês, porque essa semana está tendo o Congresso Brasileiro de Biomecânica e ele está acontecendo todas as vezes à tarde. Tá? São 16 slides, a gente vai naquela versão, né, eu vou tentar falar o mais claro e de forma objetiva e direta possível. Então, essa aula vai ser curta, tá bom? Bom, o que é um desfecho? Primeira coisa que vocês vão ver no texto, né, são os seus sinônimos. Em textos em inglês, vocês vão ver como outcome ou endpoint. E em português, vocês vão ver às vezes como evento. Eventualmente, as pessoas podem até pôr como sinônimo desfecho variável. O desfecho, ele é centrado na pessoa que recebe uma intervenção. Portanto, tudo que se relaciona ao desfecho está vinculado a quem recebe. Isso a gente pode... Porém, o desfecho ainda pode ser composto quando, além da condição da pessoa, se inclui detalhes do método. Qual foi a intervenção, onde foi feita a intervenção e os instrumentos que foram usados. Tá bom? Então, quando a gente estiver falando de desfecho, tipicamente se pensa em quem está recebendo a intervenção, o estudo. O desfecho, de uma forma muito simples, é uma variável. Porém, ela é uma variável que serve para documentar o impacto que uma intervenção provocou. Por impacto, a gente pode entender também como o significado prático do estudo. Quer dizer que eu quero entender para que serviu aquela intervenção. Porque quando eu souber para que serviu essa intervenção, eu vou estar pensando no seguinte, vou estar pensando em quais conceitos importantes estão sendo julgados no estudo, quais são as consequências de uma intervenção ou do estudo, né? Ou quais os efeitos que uma intervenção provoca em uma pessoa, ou quais são as intenções de mudança que se tem quando se desenvolve um estudo. Então, quando você pensa sobre essas questões, conceito, consequências, efeitos, intenções, nós estamos pensando em um desfecho. Esse desfecho, ele pode ser frouxo, quando ele se baseia num conceito que é subjetivo. Portanto, ele pode ficar enviesado, porque cada pessoa pode apresentar uma forma diferente de interpretação. E aí pode medir, aferir isso de uma forma diferente. Por outro lado, um desfecho duro, hard, significa o seguinte, que o conceito por trás do desfecho é muito claro, bem definido, e que ele se sustenta, né? Ele não é subjetivo. Às vezes, quando a gente conduz um estudo, nós podemos pensar o seguinte:
eu tenho um desfecho que é definitivo. Ou seja, ele é constituído por uma variável que define o estado final de um problema clínico. Por exemplo, a pessoa... vamos pensar na pandemia. Né? Qual é um desfecho que caracteriza as pessoas infectadas pelo Covid? A morte. Então, a morte é um desfecho definitivo. Ok? Porém, nós podemos pensar que, para caracterizar as pessoas que ficaram infectadas pelo Covid-19, usando não um desfecho definitivo, mas um desfecho substituto. Ou seja, um desfecho que representa um sintoma que é predominante, mas determinante para o problema da pessoa. Lembram? No começo, se achava que a Covid-19 era uma doença respiratória. Então, se pensava, né, que a questão fundamental é que a pessoa apresentava uma dificuldade para respirar. Então, vamos pensar que o nível de oxigenação é um desfecho substituto importante para o Covid-19. Mais tarde, por exemplo, lembrem que aí as pessoas começaram a falar que diferentes doenças respiratórias também vão induzir dificuldades para se respirar. Então, a gente tem que pensar que tem que ser a soma de várias outras variáveis para representar, né, esse desfecho, né, representar que a pessoa tem o Covid. Por exemplo, então, se pensou em problemas respiratórios, febre, perda de olfato e de cheiro, etc. Depois, isso ficou mais complicado ainda, porque falou assim, mas isso pode ser uma gripe, isso pode ser alguma outra coisa. Então, tinham estudos que mostravam qual era a ordem que os sintomas apareciam. Tá? Então, isso é importante, a gente vai entender como um desfecho. Outra forma de compreender o desfecho é quando a gente vai, por exemplo, quando vocês forem preencher os formulários de um projeto para o Comitê de Ética. Os formulários do Comitê de Ética, ele pergunta qual é o desfecho primário e qual é o desfecho secundário. Desfecho primário é a variável mais importante que vocês usam para responder a pergunta de pesquisa. Então, a pergunta é, a intervenção funciona? Por exemplo, o treinamento de força aumenta a força das pessoas? Então, qual é o desfecho primário? Qual é a variável mais importante para mostrar que um tipo de exercício fortalece mais? Com certeza, vamos pensar, não é capacidade aeróbica, não é alongamento, flexibilidade. Então, vamos chamar que o desfecho primário é força muscular. Correto? Então, é a variável desfecho primário, é a variável que mais importante para responder a pergunta de pesquisa. Porém, nós temos, num estudo, não somente um único desfecho, a gente acaba olhando para outras variáveis adicionais, que podem auxiliar a interpretação do resultado que a gente está encontrando. Portanto, por exemplo, eu tenho ganho de força, aumento da força muscular. E eu quero compreender como que foi esse aumento da força muscular. Então, será que foi o aumento da força muscular pela reorganização neural? Então, eu posso pensar como um desfecho secundário, por exemplo, a atividade elétrica do músculo, o EMG. Ou será que foi porque a pessoa ganhou mais mobilidade articular, e quando ela tinha mais mobilidade articular, ela era capaz de movimentar mais adequadamente a articulação. Então, vou pensar em flexibilidade. Entenderam? Então,
Eu posso pensar em variáveis adicionais que vão ajudar a interpretar o desfecho primário. E essas variáveis adicionais são chamadas de desfechos secundários. A importância do desfecho também é de destaque. Por exemplo, o que é um desfecho clínico? Um desfecho clínico é aquele desfecho que caracteriza, que descreve, que apresenta os sinais e os sintomas de um agravo de saúde, ou da forma com que as pessoas lidam com esse problema, que manejam esse agravo. Vamos pensar, né? Um desfecho clínico pode ser mobilidade, pode ser aptidão física, tá bom? Um desfecho de utilidade, por outro lado, ele vai caracterizar, vai descrever o estado de saúde de uma pessoa. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, né? Por exemplo, o quanto que ter ficado doente impactou na vida dessa pessoa. Eu estou usando esse exemplo porque isso é muito usado em estudos de epidemiologia, onde, por exemplo, você quer saber qual é o impacto populacional do Covid-19. Então, quanto tempo as pessoas deixaram de trabalhar? Quanto tempo que as pessoas deixaram de fazer atividade física e assim por em diante? Então, qual é a consequência disso? Se a gente for pensar em variáveis com esse tipo de significado, a gente vai estar falando de desfechos de utilidade. E eu também tenho para mostrar para vocês que, às vezes, não basta saber como que a pessoa está, o desfecho clínico, o que isso afeta na vida da pessoa, o desfecho de utilidade, mas quanto custa isso. Né? Porque quando a gente pensa na responsabilidade de programas, não adianta a gente só criar um programa que funciona. A gente tem que pensar no custo que esse programa funciona, porque, afinal de contas, quando você vai implementar isso, nunca sai de graça. Não sai de graça porque alguém tem que trabalhar para apresentar isso, né? E, a partir do trabalho dessa pessoa, esse trabalho tem um custo, e ela vai usar, né, equipamentos, recursos, etc. Então, o desfecho monetário, ele descreve quais são as consequências da atividade clínica em termos de dinheiro, em unidades monetárias. Quanto custa um procedimento, ou quanto custa, né, o pagamento das pessoas e de outros recursos que foram empregados naquela intervenção. Tudo isso né, está sendo nomeado porque, quando se faz um estudo na área de saúde, a gente tem que pensar em todas essas magnitudes. Depois de falar para vocês quais são os tipos de desfecho, eu tenho que falar para vocês o que é um bom desfecho. Um bom desfecho deve ser válido, confiável e sensível. Válido significa o seguinte: ele mede, ele representa corretamente o significado da característica que está sendo avaliada. Então, um desfecho, vamos pensar, que o desfecho é força muscular, né? Então, eu tenho que escolher uma variável que é capaz de medir a força muscular. Eu não posso pegar, por exemplo, a medida de alongamento, porque o alongamento não representa a força muscular. Mas eu posso pegar o resultado de um teste de força máxima, e aí, então, eu vou ter uma variável que pode ser considerado um desfecho que tem validade.
Só que não basta ter validade, ele tem que ser confiável. O que significa isso? Significa que, quando eu for avaliar a pessoa, quando eu for mensurar a variável, o desfecho, essa mensuração, ela tem que funcionar do mesmo jeito, seja a pessoa A, B ou C que vai usar o equipamento. E se isso vai acontecer hoje, amanhã ou semana que vem. Então, isso significa confiabilidade. Só que não adianta, né, um desfecho ser válido, ser confiável, mas ele não é sensível. Quando eu estava começando a estudar, quando eu comecei a fazer um projeto de mestrado, eu procurei sobre testes de equilíbrio, né? Porque eu queria avaliar meu construto, né? O meu desfecho era equilíbrio. E qual é o problema? O problema é que, se a gente pega um teste fácil de equilíbrio, as pessoas que têm um bom equilíbrio, todas elas têm efeito teto, ou seja, todas elas atingem o limite máximo da variável. Então, o que acontece? A variável, ela tem que ser capaz de identificar pequenas mudanças, que isso, em algumas vezes, pode significar o quanto que a pessoa evolui de um dia para o outro, mas também ela tem que ser capaz de identificar grandes mudanças, ou seja, ela tem que ser capaz de identificar pessoas que têm aquela qualidade, força, mas são diferentes níveis de força. Uma pessoa é forte, uma pessoa é fraca. E aí eu tenho capacidade de discriminar o quanto de força cada pessoa tem. Então, isso se chama sensibilidade. Portanto, um bom desfecho deve ser válido, confiável e sensível. Sabendo que tipos de desfecho tem e para que ele serve, né? Como que a gente escolhe um desfecho? Né? Um desfecho, para ser escolhido, né, ele vai atender ao interesse. E ela quer uma maratona. Ok, então ela quer correr uma maratona. Essa é a meta dela. Então, para correr uma maratona, o que a pessoa precisa? Ela precisa ser capaz. Ela precisa ser capaz de correr 42 quilômetros. Mas isso significa o seguinte: ela precisa ter capacidade aeróbica para sustentar o esforço por 3, 4, 5 horas. Ela precisa ter força muscular para suportar subidas e descidas e suportar o impacto. E assim por em diante, né? Então, aí vocês vão descrevendo o que é preciso, aí vocês vão descobrindo quais são as variáveis que são necessárias. Então, você vai pensar, ok, então a pessoa precisa de capacidade respiratória. Tá bom, legal. Então, um desfecho que eu escolhi para o meu treinamento é capacidade respiratória. Como que eu posso descrever essa capacidade respiratória? Eu posso fazer um teste de VO2, eu posso fazer um teste respiratório, eu posso inventar um teste respiratório, eu tenho que pensar, né? Porque aí, para cada desfecho, o inventar não é o correto, né? O correto é buscar, né, os testes adequados, mas isso vai ser o assunto de uma outra aula. Quais são os testes adequados para cada desfecho? Tá bom? Um jeito de compreender como que esses desfechos se encaixam na pessoa é pensar na classificação internacional de função, incapacidade e funcionalidade, a CIF. Tá? Então, a CIF é uma forma de classificar as partes do corpo, as funções que as partes do corpo têm e para que isso serve para as pessoas e qual é a consequência que isso tem para a sociedade. Nós também vamos discutir mais para frente o que é a CIF. Tá? E provavelmente vocês já discutiram a CIF em outras disciplinas. Então, a minha sugestão é que vocês fussem na internet, tem vários PDFs da CIF, para vocês pelo menos terem uma ideia do que se trata. Bom, sabendo, né, quais são os atributos importantes que vão caracterizar, né,
o corpo, vão caracterizar a pessoa, eu entendo que a gente tem que pensar assim, quais atributos são importantes dependem do nível de abordagem que eu vou querer estudar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estou em biomecânica, às vezes a minha preocupação pode ser o músculo, né? Então, são partes do corpo. Algumas outras pessoas vão olhar, não o que o músculo faz, mas vai avaliar qual é a consequência do funcionamento dos músculos. Então, vai olhar o quanto que elas andam, o quanto que elas correm, o quanto que elas saltam. Outras pessoas vão olhar para as consequências desse tipo de comportamento. Então, como que ela se relaciona, como que ela interage no meio, etc. Então, o fato é que, para cada nível de abordagem, desde os níveis mais microscópicos do corpo humano, até os níveis mais macroscópicos do ser humano na sociedade, nós temos um conjunto de atributos de saúde e doença diferentes. Ou seja, a gente tem desfechos diferentes. Quando a gente fala em por exemplo, epidemiologia, né, ela nos permite entender os desfechos, os atributos de saúde e doença no nível populacional. Né? Mas é muito complicado usar os desfechos epidemiológicos para organizar o treinamento de uma pessoa. Por quê? Porque os atributos da pessoa são diferentes dos atributos da população. Ok? Quando nós sabemos, então, qual é o nível que a gente escolheu de abordagem, qual é a meta que a gente tem dessa abordagem, o que a gente busca com isso, nós conseguimos responder uma pergunta muito importante. Esse programa funciona? Entenderam? Então, responder à pergunta, este programa funciona, parte de uma coisa muito simples, que é a avaliação do desfecho. Ou seja, estudar os resultados de um estudo. A gente não pode, para terminar a aula agora, a gente parece que desfecho é sinônimo de resultado, mas, na verdade, é quase isso. Resultado são todos os dados e as informações que nós coletamos de um estudo. Porém, essas informações, elas são organizadas, elas são classificadas, elas são agrupadas, né, em torno de construtos. O que são construtos? São conceitos que nós consideramos importantes. E, portanto, para cada conceito que a gente acha importante, a gente vincula um desfecho. Bom, pessoal, dessa forma eu termino a aula sobre o que é um desfecho, e eu deixo como sugestão que vocês entrem neste site. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é o site. Tá? Traz aqui para cá. É esse site aqui, tá? Ele é um site muito bacana porque ele foi construído para organizar, para padronizar desfechos para várias doenças. Tá bom? Então, vale a pena vocês darem uma olhada nele. Vocês vão ter que se inscrever, mas é de graça. Tá? Bom, com isso, então, eu termino a aula de desfecho. Pessoal, obrigado. Até a próxima.